Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Dando sequência aí ao nosso curso de História da Filosofia, a gente está começando a conhecer a filosofia do século XIX, período contemporâneo. A aula anterior a gente construiu 3 sequências de idealismo alemão e agora eu quero trabalhar com vocês a antítese do idealismo alemão, aquele que vira Hegel do avesso. Quero apresentar para vocês Karl Marx e o seu materialismo histórico dialético. A compreensão de história de Marx que vai exatamente no sentido contrário da compreensão de história de Hegel. Enquanto Hegel entende a compreensão da história por meio da ideia, idealismo, Marx entende a compreensão da história por meio da matéria, o materialismo. Isso a gente vai construir a partir de uma parte completa do pensamento marxista. Quer fazer esse caminho junto comigo? Vamos embora! Bora filosofar! Marx ele vai ter uma visão inversa de Hegel. Porque o Marx, assim como Hegel, também quer compreender a história. Ele também quer ter uma visão histórica da sociedade. Só que, enquanto Hegel entende um idealismo histórico dialético, Marx ele vai construir a sua filosofia baseada em um materialismo histórico dialético. Marx ele vai fazer esse movimento dialético baseado em um contexto material, científico, tá? Por meio dos modos de produção, beleza? Então vamos para a aula? No primeiro momento, vamos só entender em que momento, em que contexto histórico aparece Marx, tá? Século XIX. E entender o século XIX é importante, porque entender o século XIX é entender uma Europa que está se transformando. Tá? Entender o século XIX é olhar para uma Europa que está saindo de uma estrutura pré-industrial para uma estrutura industrial de fato, numa primeira revolução industrial na Inglaterra, numa segunda revolução que se espalha pela Europa Ocidental. É entender uma Europa que está tendo lá algumas revoluções, que a gente chama de Primavera dos Povos. É entender uma Europa que está começando a ter os desdobramentos do pensamento iluminista no próprio pensamento do homem. É uma outra Europa. E Marx, ele quer fugir daquela ideia do Hegel de compreender essa outra Europa por meio de uma consciência. Não. Marx não quer compreender essa Europa do século XIX a partir de uma consciência. Marx quer compreender essa Europa do século XIX por meio de conflitos, por meio dos modos de produção. E quando ele olha para a Europa através destes modos de produção, ele vai enxergar uma Europa profundamente industrializada. Então, se ela é industrializada, eu tenho de um lado aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que são a força produtiva. E isso não é uma superestrutura, isso é uma infraestrutura. Isso é a base. A relação das forças produtivas com os donos de meios de produção sustentaram essa Europa. Não são as ideologias, mas essa relação. Tá? É uma Europa que está vendo surgir uma classe operária profundamente oprimida, profundamente explorada pelos burgueses, e que durante muito tempo as ideologias desenvolvidas na Europa serviram como forma de legitimar a opressão sobre a classe operária, que vive num cenário de profunda miséria. Então, quando Marx tem esse olhar para a história, por meio dessa relação de produção, por meio desse método material, ele não vai querer tomar uma consciência dessa Europa. Ele não vai querer que essa Europa atinja uma consciência absoluta para se compreender a história. Não. Ele vai querer que a filosofia se torne prática. Ele vai desenvolver uma base filosófica que mude esse cenário, que revolucione essa estrutura. E nesse momento vai aparecer essa palavrinha da filosofia de Marx: praxis. Praxis, prática.
praxis, prática. O Marx ele entende que a filosofia tem uma função. A filosofia ela deve mudar o mundo. A filosofia ela precisa sair desse campo teórico idealista. Nós não vamos conseguir alcançar uma liberdade para essa classe operária desenvolvendo ideologias. Porque na prática, as ideologias, na verdade, só mascaram a realidade. Tá bom, compreendi. Tomei consciência disso. Mas e aí? É necessário desenvolver uma filosofia que leve a classe operária à sua liberdade. Porque, entendam, quando Marx começa a dizer que a filosofia ela tem que mudar o mundo e deve acabar com essa opressão, a classe operária lê aquilo e fala, cara, é isso mesmo. O que esse cara está falando é exatamente o que a gente precisa. Sair da teoria. Parar de legitimar as coisas. E aí uma das frases mais importantes de Marx. Operários do mundo, levantai-vos, univos. É a praxis marxista. Que ele vai dar um nome. Ele vai chamar de praxis revolucionária. A praxis revolucionária é o caminho da classe operária alcançar sua liberdade. A revolução, que daqui a pouco Marx vai chamar para nós de revolução do proletariado, será a forma dessa classe operária presa ao cenário de miséria alcançar sua libertação. Então, a libertação para Marx, ela não virá de uma outra forma se não for por um materialismo histórico. Conduzir a classe operária a tomar o poder, o estabelecimento de uma, aspas, ditadura do proletariado, que a gente vai ver daqui a pouco, é o caminho para se alcançar a liberdade. Então, entendo. O Marx até concorda com o Hegel que o movimento dialético é o caminho para essa liberdade. Só que essa dialética ela não pode ser por meio de uma ideia com a sua natureza. Não. O movimento dialético tem que ser da classe operária contra o burguês. Essa luta de classes vai levar a classe operária à sua liberdade. Aquilo que o Marx chama de praxis revolucionária. E por que isso? Porque o Marx ele entende que o trabalho é a forma de identificação do homem. Olha que frase interessante. Marx entende que, ao transformar o mundo, o homem também cria a si mesmo e cria um mundo cada vez mais social. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está falando que o indivíduo ele é identificado pelo trabalho. Nós identificamos os seres, as pessoas, pelo trabalho que ela executa. Gente, isso é alienação. Isso provoca uma profunda alienação social. Porque nós passamos, devido a esse cenário de ideologias que foram sendo construídas, nós passamos a entender que nós somos o trabalho. Nós passamos a entender que a nossa realidade se resume pela força de produção. Isso, então, provoca uma profunda alienação social. Por quê? Porque dentro desse cenário de trabalho, olha que interessante o pensamento do Marx. Dentro desse cenário de trabalho, o homem, ele não tem mais condições de ser realmente um protagonista de sua existência. Não. O homem, na visão marxista, ele não tem a capacidade de refletir sobre o trabalho. Ele simplesmente trabalha. Ele simplesmente executa. Pensem, por exemplo, naquele operário que... Vamos pegar um cenário atual. Vamos trazer isso para o Brasil. Vamos pegar um grande centro, São Paulo. Vamos pegar uma cidade que é caracteristicamente uma cidade industrial, São Bernardo do Campo. Vamos pegar um operário que mora na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo, e que trabalha numa montadora de automóveis em São Bernardo do Campo.
Vamos pensar que esse cara, ele é identificado por ser o operário daquela fábrica. Então ele tem que acordar às 4 da manhã, sair de casa, pegar 3 conduções, chegar na fábrica às 7, trabalhar até às 5, pegar outras 3 condições, voltar para casa, chegar em casa às 8 da noite, cansado, janta, dorme, porque no outro dia tem que acordar de novo às 4. Esse sujeito, ele vive tão preso a uma realidade do trabalho, ele é tão identificado pelo trabalho, que ele está fora de qualquer realidade. E esse cara, ele não vai ter condições de questionar essa realidade que ele vive. Por quê? Porque ele não tem tempo para isso. Porque ele não tem uma estrutura para isso. Esse trabalhador, ele está preso dentro de um sistema que reproduz uma lógica capitalista. Marx entende no Capital que o sistema tira do homem as condições dele ser verdadeiro sujeito de sua história. O homem ele perde a possibilidade de ser aquele que vai transformar a sua realidade. Porque ele está preso a uma lógica capitalista. Lógica essa que convenceu esse indivíduo. O que eu ganho é muito pouco. Vou chegar no meu encarregado, no meu chefe, no meu patrão e exigir um aumento de salário. Ele não faz isso. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele corre risco de perder o emprego. E ele precisa daquele salário, mesmo que baixo. Ao olhar esse cenário, o que o Marx pensa? A revolução, a praxis, é a única possibilidade da gente sair dessa lógica capitalista. Levar a classe operária a pegar armas e promover uma revolução, uma luta de classes, seria a única forma deles alcançarem a liberdade. Marx aqui está entendendo, então, que esse sujeito é dominado pelos modelos econômicos, pelos modelos políticos, pelos modelos sociais. Esse sujeito ele está tão preso a essa lógica que ele não se vê fora dela. Ele não se vê fora dela. E olha o quanto ele é alienado. Vai chegar no final de semana, ele vai pensar: nossa, esse final de semana eu preciso ler um bom livro, eu preciso criar uma consciência política. Esse final de semana eu vou participar de um seminário sobre a lógica do capitalismo. Esse cara vai pensar nisso? Não. Esse cara não quer outra coisa senão dormir e descansar. Porque segunda-feira vai começar tudo de novo. Marx, então, ele está entendendo que essa lógica capitalista faz, primeiro, com que o indivíduo perca o seu protagonismo social. Nós somos identificados pelo relógio. Nós somos identificados por um número. Nós somos identificados por aquilo que nós produzimos. Nós não somos identificados por aquilo que somos de fato. Esse sujeito, ele é só mais um dentro de uma engrenagem. Que se não for pela praxis revolucionária, ele não vai alcançar a liberdade. Ele não vai alcançar a liberdade se ele não promover a revolução. Ele não vai alcançar o protagonismo se ele não quebrar com esse sistema. Então, operários do mundo, uni-vos. Levantai-vos. Além disso, esse trabalhador, ele perdeu a capacidade de questionar. A alienação social tira de mim a capacidade de questionar aquela realidade que eu vivo. E muitas vezes, Marx deixa isso muito claro, que muitas vezes as ideologias servem para isso. A maneira com que as pessoas são educadas levam as pessoas a essa falta de capacidade de questionar. Vejam, olha como isso é cultural. Desde criança, uma criança é acostumada a ouvir do seu pai a seguinte frase: filho, estuda para que quando você for adulto, você tenha um bom emprego e ter um bom salário. Percebam que o pai, nessa frase, ele já está condenando o seu filho a entrar nessa alienação social. Porque qual é o benefício de estudar? É tornar-se um sujeito crítico?
É tornar-se um agente social? Não. O benefício de estudar é ter um bom emprego e ter um bom salário. E aí, esse menino, que talvez seja você que está assistindo a aula, cresceu com essa mentalidade. Eu preciso estudar, fazer uma faculdade para eu ter um bom emprego e um bom salário. Nós não questionamos mais dentro dessa lógica capitalista. Nós só nos submetemos a ela. E isso, de alguma maneira, nos faz aceitar essa condição. É o que Marx chama de fatalismo. As coisas são assim, a lógica já me prendeu dentro dessa bolha, eu não consigo me livrar dela, ou eu aceito, ou eu aceito. E pensem naquele operário que eu falei há pouco para vocês, que mora na periferia de São Paulo e que trabalha em São Bernardo do Campo. Ele aceitou que a vida dele é essa. Ele aceitou que o salário dele é esse. A menos que ele faça praxis revolucionária. A menos que ele compreenda que a liberdade dele vai vir no momento em que ele apanhar armas. Promover a revolução. Assumir o poder. E aí transformar essa realidade a qual ele está preso. Por isso, operários do mundo, levantai-vos. Então vamos entender o tal do materialismo histórico dialético do Marx. Essas três palavrinhas que a gente tem que entender de forma separadas para depois a gente poder juntá-las. O que é o materialismo, o que é a compreensão histórica e o que é o movimento dialético. Marx ele constrói a sua tese a partir dessas três palavras. Vamos então entender o materialismo. Marx ele parte do princípio que a consciência do homem não vem pela ideia, como Hegel disse. Não. A consciência do homem vem pela matéria. Ao olhar para a história da humanidade, Marx percebe que a história da humanidade é feita de elementos materiais. Aquilo que ele vai chamar de modo de produção. A história do homem se dá por elementos concretos e não abstratos. Vejam, a gente vê isso na sociologia. Nós tivemos ao longo da história 5 grandes momentos de modo de produção. Você tem o modo de produção primitivo, você tem o modo de produção asiático, você tem o modo de produção romano, você tem o modo de produção feudal e você tem o modo de produção capitalista. Em todos eles, você tem alguém que domina e alguém que é dominado. Você pega o modo de produção feudal, você tem o senhor feudal e você tem o vassalo. Há uma relação aqui. Dessa relação, nós compreendemos a história da Idade Média. Você pega o modo de produção greco-romano. Você tem o cidadão e você tem o escravo. Há quem domina e há quem é dominado. Entendemos esse período histórico por essa relação concreta entre o cidadão e o escravo. Você tem o modo de produção primitivo. Você tem aquele cara que detém o poder sobre o fogo, o controle do fogo, e você tem aqueles que são submetidos a ele. Então, ao longo da história, a gente vai compreender essas relações a partir dessa divisão de classes. Não a partir de uma consciência absoluta que se tem dela, mas por meio dos modos de produção que foram sendo construídos ao longo da história. Então, sempre na história houve alguém dominando e alguém sendo dominado. E não há outra forma, a partir de Marx, de compreender a história, a não ser por essa relação conflituosa de quem domina e de quem é dominado. Entenderam? Para o Marx, os modos de produção dominam os modelos de sociedade. Desculpa, definem os modelos de sociedade. Lembra dos 5 que eu acabei de falar para vocês. Nós temos modelos de sociedade, primitivo, asiático, greco-romano, feudal e capitalista. Modelos de sociedade que são definidos por um modo de produção, não por uma compreensão da história, como Hegel disse. Então, Marx vai inverter Hegel. Porque para Marx, não é a ideia que explica a matéria.
É a matéria que explica a ideia. Daqui a pouco, o Marx vai chamar isso para nós de infraestrutura e superestrutura. Fica tranquilo que vai ficar fácil de entender. Então, o que o Marx está entendendo aqui para nós? Que nós compreendemos a história pela matéria, pelo material, pelo modo de produção. Todas as vezes que nós tentarmos compreender a história por meio de ideologias, a gente não vai compreender a história. Porque a história da humanidade não é feita de ideologias. A história da humanidade é feita de conflitos de classes. Daqueles que dominam e daqueles que são dominados. O modo asiático, por exemplo, você tem o faraó e aquelas classes próximas dos faraós, e você tem os escravos. Não existe uma ideologia que explica isso. Existe algo prático. Dominantes e dominados. Por isso que o que Marx vai fazer é inverter o pensamento hegeliano. Porque na visão do Marx, a ideologia provoca duas coisas. Primeiro, quer dizer, provoca uma coisa que se desdobra em duas. Ela provoca uma falsa consciência. Compreender a história por meio de ideias, compreender a história por meio de um idealismo, é legitimar as desigualdades, porque as coisas são assim porque tem que ser. Tá? Por exemplo, Marx está nessa transição do 18 para o 19, especificamente no 19. Existe uma ideologia nascendo na Europa nesse tempo da Revolução Industrial, que é o idealismo, desculpa, que é o liberalismo do Adam Smith. Já há uma base do liberalismo lá do John Locke, mas o Adam Smith, na Riqueza das Nações, dá uma visão científica para o liberalismo. E o liberalismo explica que a desigualdade econômica é fruto da própria sociedade. Existe aí, então, uma ideologia justificando a miséria da classe operária. Que ideologia é essa? O liberalismo. Então, essa ideologia ela deve ser quebrada. Ela deve ser rompida. Para quê? Para que se crie uma nova sociedade a partir da classe operária. Ok. E qual deve ser, então, a tarefa da filosofia? De que filosofia eu estou falando? Eu estou falando da praxis. A praxis revolucionária do Marx. Ela tem qual tarefa? Ela tem que desmascarar as ideologias. Ela precisa, de alguma maneira, mostrar os reais mecanismos de dominação. Para o Marx, a filosofia, a praxis revolucionária, ela deve gerar uma consciência prática na classe operária para que os operários promovam a luta de classes. E, com isso, acabe essa opressão dos burgueses sobre eles. Então, quando a gente fala de Marx, numa resposta aberta, por exemplo, numa segunda fase, não é interessante você usar o termo ideologia, falar a ideologia marxista. Não. Porque dependendo do teu avaliador, ele pode desconsiderar alguns décimos importantes da tua avaliação. Porque nós não falamos de uma ideologia marxista. Nós falamos de uma praxis marxista. De uma filosofia marxista. Porque se há alguma coisa que Marx combate, é a ideologia. Porque as ideologias, elas nos alienam. E a filosofia, ela tem que desmascarar essas ideologias. Beleza. Entendido o materialismo, agora a gente entende a história. E o Marx tem uma setinha aqui que está fora do lugar. Deixa eu tirar ela daqui, que ficou feio. Peraí. Deletar isso aqui. Ela não era para estar aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Entendido o materialismo, a gente parte para entender a história. E o Marx, ele vai entender que a história, ela se dá por conflitos. Não tem como a humanidade fugir disso que construiu a sua própria história. Ele vai entender que a luta de classes é o motor da história. Quando ele divide aquelas 5 modos de produção, ele vai perceber que esses modos de produção eles não eram harmônicos. O vassalo não vivia em harmonia com o senhor feudal. O escravo não vivia em harmonia com o cidadão.
A história, ela é movida por conflitos. Então, olhar para a história com ideologias é fugir dos conflitos. A única maneira de desmascarar as ideologias e mostrar os reais mecanismos de dominação é por meio da luta de classes. Aquilo que há pouco nós chamamos de praxis revolucionária. O Marx, ele então vai entender que a base da economia e da sociedade se dá por uma relação de produção. E essa relação de produção, ela é marcada por dois extremos. Olha que interessante. A relação de produção, ela é marcada por dois extremos. De um lado, eu tenho a relação de produção, do outro lado, eu tenho a força produtiva. Ou seja, de um lado, eu tenho a classe dominante, do outro lado, eu tenho a classe dominada. E esses dois extremos, esses dois polos que mantêm a história da sociedade, eles sempre estiveram em conflitos. Não é agora, no século XIX, que esse conflito não vai acontecer. Vocês, operários, precisam acordar para o fato de que as ideologias que estão sendo ensinadas para vocês têm a função de impedir que vocês estabeleçam lutas. Só que, se você olhar para a história, sempre houve lutas. Desde a descoberta do fogo até o desenvolvimento do capitalismo, nós sempre tivemos conflito. Por que agora não vai ter? Então, a única forma de vocês, classe operária, conseguir sair dessa situação de opressão, conseguir se livrar desse cenário de miséria e alcançar a liberdade, é apanhando em armas. Então, operários do mundo, levantai-vos. A história, ela não se explica por uma consciência absoluta, como Hegel disse para nós na última aula. A história, ela se explica pelos conflitos entre os dois polos que sempre construíram a sociedade, desde a descoberta do fogo. Então, a única forma de vocês alcançarem a liberdade é por meio da revolução. De que maneira, então, ele vai fazer isso? Para a gente encerrando essa aula. Marx, ele vai entender que a sociedade ela é composta de duas estruturas. Uma é a base, a outra é o topo. Para Marx, de um lado, a gente tem a infraestrutura. Do outro, a gente tem a superestrutura. E o que é a infraestrutura? Infraestrutura é o que há de concreto na sociedade. A infraestrutura é a base da sociedade. A infraestrutura mantém a superestrutura. Essa é a ideia da sociedade que Marx quer construir. O problema é que as ideologias que representam a superestrutura, elas levaram o trabalhador que está na infraestrutura a uma alienação. Tinha que estar aparecendo uma setinha aqui. Já que aparece. O problema, gente, é que olhar para a sociedade da superestrutura para a infraestrutura é uma alienação. Por quê? Porque se eu entendo a sociedade por meio da superestrutura, eu estou entendendo que as ideologias mantêm a história. Porque o que acontece? A religião, a moral, a justiça, os elementos abstratos da sociedade vão conduzir as relações, quando na verdade deveria ser o contrário. É a luta, é o concreto que explica a sociedade. Marx entende, então, que a base da sociedade é composta por uma infraestrutura, os elementos concretos. E o topo da sociedade é a superestrutura. Mas quem mantém essa sociedade é quem está aqui embaixo. O que acontece com as ideologias? Eles tentam inverter esse quadro. Quando nós temos a religião sustentando a sociedade, é entendendo que a superestrutura mantém a infraestrutura. E é uma forma da ideologia alienar o trabalhador. Então é necessário sair dessa alienação. É necessário romper com essa alienação. E Marx vai propor uma ruptura por meio do seu método dialético. Esse método dialético é composto de 3 partes: a tese, a antítese
e a síntese. Mas percebam que a dialética marxista é diferente da dialética hegeliana. Porque a dialética hegeliana tem como tese a ideia, que se tornou concreta, mas é uma ideia. A antítese da ideia para Hegel é a substância, é a natureza. A síntese para Hegel é a razão, é a compreensão da história por meio da ideia. Marx fala, não, está errado. Não se compreende a história por uma dialética idealista. Se compreende a história por uma dialética materialista. Onde o que é a tese? O burguês, que é aquele que sustenta a sociedade, porque é o dono dos meios de produção. Qual é a antítese? O trabalhador, o proletário, que é a força produtiva. Estabelece-se um confronto entre eles, uma luta de classes, um conflito entre tese e antítese. Você vai chegar a uma síntese. E qual é a síntese para Marx? O comunismo. O comunismo é resultado da dialética. O comunismo que é a ausência das estruturas de poder. Agora entendam, essa parte é importante. O Marx ele vai perceber o quê? Eu não sei se nós vamos conseguir chegar no comunismo. Essa é a estrutura perfeita, onde não há poderes. Ora, se não conseguimos chegar de imediato no comunismo, a gente precisa, pelo menos então, alcançar um estágio que seja anterior ao comunismo. Um estágio transitório para se atingir o comunismo. Marx vai entender que esse estágio transitório é o socialismo. Agora apareceu bem certinho, desculpa. Esse estágio transitório é o socialismo. E o que o socialismo seria? Já que não dá para a gente viver numa sociedade sem poder, então que a gente transfira o poder para o proletário. Os operários, pegando em armas, vão conseguir sair dessa alienação. Tendo conseguido sair da alienação, nós atingimos a sociedade perfeita. Portanto, operários do mundo, univos.